Primeiro concurso que eu trabalhei foi no Mundial de Jerez. Eu não tinha credencial, não tinha nada. Eu tava na arquibancada assistindo o desenhador e pedi pra entrar na pista pra trabalhar com eles. E aí eu trabalhei no Mundial de Jerez, meu primeiro concurso. Eu fiz o inverso. Eu comecei pelo grande. Tem 3 coisas importantes no esporte, numa competição equestre. O piso e o piso. Se você não tiver um bom piso, você não precisa de público, você não precisa de tenda, não precisa de área VIP, não precisa de nada. O cavaleiro não vai saltar. Você não vai ter concurso. Fala pessoal, estamos começando mais um Claquecast. Hoje a gente está com a Eric Sportiello, uma das mais renomadas course designers do Brasil. Armou o Campeonato Brasileiro de Senior Top, armou o Campeonato Paulista de Senior Top, armou o Grande Prêmio no Rio de Janeiro. Bom, a gente vai falar um pouquinho do currículo dela daqui a pouco, que é gigantesco. Além de já ter participado ativamente aí, chefe de instalações equestres dos Jogos Olímpicos. Chefe de missão, course designer. O que a gente puder imaginar, ela já tem feito um pouquinho. E queria agradecer primeiro por você topar falar com a gente. Nossa, estava esperando a minha vez. Érica, eu acho que falar um pouco do seu currículo, eu queria que a gente usasse o programa para falar um pouco disso. Uhum. Mas, antes de mais nada, como é que o cavalo chega na sua vida? Como é que você apareceu no mundo hípico? Porque, né, eu não lembro, João, não lembro de ver você montando. Uhum. Eu lembro de ver você sempre nos bastidores, sempre fazendo algo. Então vamos puxar um pouco mais para trás essa história, só pra gente entender os porquês e os comos a gente tá aqui hoje? Eu costumo dizer que quem está no esporte deveria sempre buscar por que está no esporte. Então, eu fiz um estudo de uma árvore genealógica para entender por que eu estou no esporte. Meu avô era ferrador, eu descobri isso. Ele sempre teve um cavalo nos fundos de casa, ele morava em Vassouras, era um terreno grande, logo na entrada assim, de Vassouras. Mas cavalo, ok. Cavalo, cachorro, ok. E aí, eu, com 17 para 18 anos, eu conheci o Yves, que esse amor do cavalo veio muito mais por causa dele, porque o cavalo é um animal que me apresentava até com um pouco de medo, né? Eu lembro, eu tenho um trauma na pracinha falando com um cavalo, com medo de um cavalo que estava vindo na minha direção. Eu lembro disso. Trauma na pracinha. Na pracinha Selva de Pedra, lá em Governador Portela, porque eu sou de Miguel Pereira, sou minhoca da terra. E aí eu lembro que sempre aquele animal imponente, né, que causa esse sentimento de medo e desejo, né? E eu acho que até para as crianças, e eu lembro dessa situação do cavalo vir na direção, que era muito comum como meio de transporte também no interior, né? As pessoas usarem um cavalo, e eu sou do interior, sou de Miguel Pereira, Vassouras, aquela região do ciclo do café do Vale Paraíba, então o cavalo era um meio de transporte, muito mais transporte do que esporte, e aí um pouco por aí que começou. E aí nessa eu comecei a montar, né? Que era no sítio do Zé Paulo Amaral, lá em Miguel Pereira. Aí a gente sempre fazia muito exterior e com os cavalos que tinham uma história com a família do Zé Paulo Amaral. Tinha uns cavalos de escolinha que tinham um pouco de sangue crioulo, que eram super dóceis, de Adorim, eu lembro como se fosse hoje, Calabar de Adorim. E tinha um cavalo que foi do, como é que fala? A irmã do Zé Paulo tinha um marido, cunhado. Ele até chegou a falecer, né? Foi o que deixou eles num gap, assim, mas depois eles voltaram. O Ivo entrou de sócio no Manege na época que eles voltaram. Tinha a relação do Hugo Amaral, que era uma figura incrível. Ele contava, eu acho que era o mais legal, eram as histórias que ele contava à noite, quando a gente estava jantando ou lanchando, sobre as histórias do hipismo. Aquilo era fascinante, né? Ele contar que tinha uma relação do Marechal, com a relação com o cavalo e tudo. E aí eu te falo, ou você passa a ser a primeira geração, né, do DNA, ou você segue uma geração. Por exemplo, Felipe Amaral, né, o avô dele, Marechal. Aí o Zé Paulo também competia. Então tudo veio muito... e era Miguel Pereira, né? Marcelinho começou lá na escolinha do Hugo Amaral e tinha uns cavalos que a gente fazia exterior, então eu comecei a montar assim. Já com 18 anos, já com isso. 17. Mas tá bom, beleza, de montar. Fora isso, a gente, cavalo da pracinha, acho que todo mundo experimentou, não, né? Tudo bem, mas é que, Érica, entre montar cavalo na pracinha, montar cavalo no exterior, chefe de missão,
course designer. Como que da pracinha começa a ser... com um gap aí de repente... Você chegou a competir também? Competi até 1 metro com os cavalos. Eu lembro que eu montava, competia, uma mulher, iniciante. Se eu fosse bem, o cavalo vendia, né? Então, a gente gerava uma frustração um pouquinho aí. Mas eu sempre gostei, fiz adestramento com Pulli, que era um alemão. Ele era ótimo. Morava em São Paulo. Foi professor da Stephanie Macieira, de base, né, de equitação. Depois que eu conheci o Ivo, eu comecei a montar cavalo. Ele tinha cavalo, no final de semana era cavalo, eu comecei a montar. E aí eu tive aula de adestramento, comecei a competir no Marapendi. Aí a gente casei e tudo, aí a gente foi morar no Rio, comecei a competir no Marapendi, fazia aquelas provinhas de escolinha. Tem uma história ótima com o Monzon. Você sabe a história da categoria Pintinho? Não, já gostei do nome da história. O Aldifax de Azevedo, o pai do Filipim, ele decretou uma categoria para as crianças que chamava Pintim. Então, todo mundo que iniciava na categoria Pintim. Mesmo se você tivesse uma idade maior, você iniciava na categoria Pintim. E aí, um dia, o Ibsen falou, vocês vão na casa do Ips, que é o meu manejo hoje, falou, vocês vão soltar a prova amanhã, eu e a Sabrina. Eu fui junto, né? Vou sempre no movimento ali. E aí, no outro dia, eu cheguei, fui lá saltar o... E quando eu entrei na pista, o Monzon era o locutor. E aí ele falou, na pista, Érica Sportiello montando o Night, categoria Pintim. Aí o Monzon, se a categoria Pintim, o que essa galinha velha tá fazendo no meio da pista? Falei, poxa, Monzon, meu primeiro concurso, tô nervosa. E aí, até hoje, toda vez que a gente fala da categoria Pintinho, a gente sempre lembra dessa história para todo mundo. É assim, são marcos da primeira competição. E aí, depois de montar, aquele tempo, fazer muito exterior e tudo, aí surgiu do nada esse dia que o Ibsen decretou que a gente ia saltar a prova. E a partir dali eu comecei a saltar as provinhas, sempre que tinha cavalo, né? E montava uns cavalos para as pessoas, cavalo de reabilitação lá no Marapendi. Me apaixonava por todos eles. Tinha um que era apaixonado. Quando fazia o conjunto e ficava bom, vendia. Então, foi mais ou menos por aí que tudo começou. E aí, um belo dia, eu já contei um pouco essa história, quem me conhece, né, sabe. A Sabrina foi convidada pelo Gilberto para fazer o curso, porque o Gilberto tinha uma aproximação com as filhas de dar aula para elas e treinamento específico. O Gilberto tinha um método de treinar cavaleiros, tanto é que foi o único desenhador que treinou as 2 medalhas de resultado olímpica do Brasil, Coronel Gilberto Pio da Fonseca. E ele tinha uns treinos muito interessantes que ele tem. Eu tenho até tudo escrito à mão, assim, naquelas folhas grandes, mais que A4. E uma vez que você treinava aquilo, você estava preparado, porque tinha muito controle do cavalo, as distâncias muito curtas, distâncias longas e tudo. E ele tinha uma tabelinha que é curta, média e longa. E ele treinava isso com os militares. Ele era militar, então ele botava lá a distância, fazia o cara saltar curto. Aí, longo. Aí ele anotou, super um estudioso. E aí a Sabrina falou assim, vai ter um curso do Gilberto, vamos fazer? Eu falei, vamos. Aí me inscrevi, ela se inscreveu, eu esperei ela desistir, ela esperou eu desistir, a gente foi. Ninguém desistiu. E ali, para mim, foi o momento mais fascinante, porque eu olhava para um papel e não sabia nem por onde começar. Vocês não têm noção. Quando vocês pensam em fazer um desenho, se você não... O que você vai fazer? Ou o que você já saltou, porque está na sua memória, ou você vai tentar forçar a sua mente a chegar um freehand, né? Pegar e desenhar, né? E aí a gente foi, para mim, assim, foi muito impactante. Porque a partir dali eu fiquei apaixonada por uma coisa que eu não conhecia, não sabia os nuances. E eu cansei de ser arquibancada, ir para os concursos, ficar lá esperando o dia inteiro. E aí quando termina o concurso, a parte mais legal, quando você conversa com as pessoas, aí você já está pedindo para ir embora. E aí, nesse caso, não. Aí agora eu quero também ficar nos concursos, conversando com as pessoas, entendendo os bastidores e tudo. E aí eu fiz esse primeiro curso do Gilberto, que o teste era desenhar um percurso no final de semana inteiro, assim, todas as provas. Essa era a prova do curso que eu fiz. Todas as provas do concurso. Como se eu já tivesse o conhecimento. E eu lembro que eu botava umas linhas que ele gostava, e aí logo quando eu entreguei meu croquis,
Isso foi uma semana de curso. Ele falou, tá ótimo, quero que você seja minha assistente num concurso nacional no Derby de Santa Amaro. Aí eu fui com ele, banquei, né? No começo a gente era muito voluntário em todos os eventos, não perdi um desenhador internacional, era voluntário de todos os eventos. Eu fui, quando deu 3 horas da manhã, um frio na Santa Amaro, na pista de grama principal, o Gilberto falou assim, tá bom, agora vamos armar a primeira prova, ou seja, ele botou na altura todo o derby para ver. Isso é muito comum. Tem desenhador que ele faz o teste do Grande Prêmio na noite anterior. Eu trabalhei agora com o Bodô e um Wellington. Ele testou o Grande Prêmio no chão, com as varas, posição, ele pôde ver o que ele podia já deixar pronto. E o Gilberto, só que ele testava com altura e largura, armado. Armou tudo para depois desarmar para as próximas provas. A primeira prova do dia. Mas aí ele aproveitava para já usar uma parte no que dava ali para as provas? O Gilberto era um gênio. Então, às vezes ele usava, às vezes ele não usava para não estragar o piso. E o Gilberto, eu ficava uma semana na casa dele antes de um concurso, quando eu era assistente, que ele me pedia para ser assistente. Depois desse, eu fui assistente em todos com ele. Ele já estava mais debilitado. No final, já estava com cadeira de rodas. Só eu entendi o que ele falava, que ele já tinha uma fala mais difícil. Ele me ensinou muita coisa. Eu ia para casa dele uma semana antes e era tudo feito à mão. E tinha uma reguinha que era bolinha, triângulo, estrelinha. Acho que todo mundo já viu essa... No meio da reguinha. Para cada prova ter uma legenda. E às vezes ele, na hora ali, ele sentia. Eu falei, Gilberto, por que você mudou? Eu fiz todos os croquis, tá tudo desmembrado, tudo pronto, juro de campo, não sei o quê, tirava a cópia, deixava... Ele falou, sentimento. Não basta você deixar um croquis pronto. Às vezes você vai caminhar na pista, você vai ver que está dando interferência com o outro, você vai chegar um pouquinho para o lado. Às vezes você vai sentir que está mais alto um obstáculo na pista do que o outro que está do lado. Às vezes você vai sentir que você vai botar só azul de um canto na pista, só verticais de um lado. Então essa harmonia você só sente dentro da pista. Né? Não adianta chegarem para você e falar que o cavalo é muito bom, você só vai sentir que ele é bom se você fizer conjunto com ele. Então você tem que estar ali presente. Você falou isso das distâncias que ele tinha curto, longo e tal, à frente do tempo dele, né? Ele ter tudo isso, porque na época era mais marcado. Né? Mas o Gilberto já pegou um pouco o jogo das distâncias, sabe? Porque tem toda uma trajetória, porque inicialmente os obstáculos eram colocados aleatoriamente na pista e muito massivo, muito grande, muito largo. Então, você tinha espaço para galopar e saltar. As varas tinham 6 metros, até mais, não eram padrão e tudo. Depois, com o tempo, iniciou o jogo das distâncias, os múltiplos de 3. Então, os cavaleiros perguntavam quanto tinha, você já sabia quantos lances. Hoje, existe esse jogo da distância, dos lances, da velocidade, então, da qualidade do salto, da influência da cor do salto, da posição da pista. São muitas variáveis e ainda mais quando você caminha a pista e percebe que ainda tem a variável do contexto da pista. Se o fundo é verde, se o fundo é branco, se essa vara está dando contraste com o fundo, qual direção que está indo, o que tem nessa direção. Então, é muito sutil, sabe? E você tem que saber usar esse contexto também. Então, direção do telão contra o telão. Né? Às vezes você chega lá, o comitê organizador não te avisou que tem um telão na pista, de a altura que ele está. Então ainda tem isso, né? Você tem que desviar, senão você transforma aquilo numa variável que já é um problema para o cavalo. O fora da pista também influencia muito, né? Sim. Você chega na própria hípica do Rio, né? Aquele canto que é parede, muito perto, o outro é arquibancada, tudo isso. Eu acho que a pista também. a hípica é um dos lugares mais difíceis, porque você tem uma rua correndo na lateral da pista, muito próximo. Você tem o barulho, né? Você bate carro, você escuta aquela E agora o telão tá lá do ladinho da pista também, né? O telão, eu acho que é uma coisa que você vai ter que se adaptar, entendeu? Tem o telão, os obstáculos da hípica durante um período, eles eram os mais difíceis de saltar, porque a hípica recebeu de legado
do Atinonassis, todos os obstáculos. Então, eram obstáculos que eram comprados para eventos de 1 milhão de euros do Grande Prêmio. Então, eram varas levíssimas, ganchos curtos. Nessa época, ainda cortava gancho. Hoje é proibido cortar gancho, né? O gancho é padrão, 18 milímetros. E na época tinha de 16 milímetros, né? 1 milhão de euros de prêmio. Tinham obstáculos bem interessantes, assim, né? Eu lembro uma vez o Doda foi na final da Copa do Mundo em Leipzig e comprou a pista toda. Então apareceram aqueles obstáculos estreitos, com pouca frente, para o Atina, né? Eu ia falar que eu acho que esse é um assunto que eu sou apaixonado. Eu acho que eu tenho morro de vontade de fazer um curso de course designer, porque eu acho que é apaixonante. Mas você acha que o cavaleiro tem essa percepção? Que eu acho que existe muito um notório saber. Existe o saber porque você já passou 30 vezes, você sabe que uma testeira branca descendo a favor do paddock vai ser sempre mais difícil, ou quase sempre mais difícil. Aí. Você acha que os cavaleiros tinham que estudar mais? Você acha que falta estudo? Você acha que o cavaleiro não entra, ele não percebe a cor do fundo, não percebe... O que a gente percebe? É contra a parede. Isso é contra a porta, sei lá. É contra a porta, a favor da porta, ou é contra subindo, descendo, ou, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando é de frente do paredão branco, se tem alguma coisa muito perto do paredão, o cavalo vai esfrear por causa da parede, então uma largura ali é um pouco mais difícil. Isso é o tipo de coisa que você escuta. Eu escuto muito ouvindo os profissionais comentando a pista. Mas pouquíssimas vezes eu vejo alguém comentar que, olha, esse obstáculo dá contraste contra o fundo ou não. Você acha que é um aprendizado que se tem por repetição, ou você acha que falta estudo para os cavaleiros? Você acha que os cavaleiros pensam nisso, prestam atenção nisso, ou é meio intuitivo? Muitos são intuitivos, muitos, porque eu acho que os cavaleiros brasileiros, eles são muito de sentimento. Então, ele sente que o cavalo reagiu a um tipo de obstáculo que não tinha nada demais. E ele se pergunta. E aí você começa a sentir quem tem a sensibilidade para perceber isso, quem não tem, e quem pergunta para alguém sobre a dificuldade. Isso é interessante porque eu e o Gabriel fizemos um estudo, né, para o Stefan Bacher para as Olimpíadas de Paris, 109 páginas, onde o Stefan chegou lá sem surpresa. Era uma bíblia para ele. Ele vivia pesquisando aquilo. A gente fez um estudo de tudo que ele ia encontrar. Como usa tríplice, como usa o triplo, como usa o duplo, que tipo de características daquele armador. Tanto do Baudot como do Varela. Sendo que os dois têm características diferentes. Um exemplo, o triplo. Poucas vezes a gente encontrou o Baudot abordando um triplo numa linha reta, com uma pergunta antes. O Varela é normal. Então, quando eu sou muito amiga do Baudot, né? Eu morei na França em 2005 e lá no Grand Parquet era onde tinha o maior número de... Todos os campeonatos da França era ali, do lado da minha casa, em Fontainebleau. Ele já era um gênio nessa época, né? Tanto é que a França impulsionou ele para ele chegar onde ele chegou. Eu perguntei para ele, quando eu pedi os croquis, como é que vocês vão fazer? Porque a sua característica de triplo é totalmente diferente da característica do Varela. Ele falou assim, isso eu não vou poder te contar. Eu sou uma pessoa muito investigativa, curiosa. Eu acho que pelo nível de dificuldade que eu tenho, eu estudo muito, eu me dedico muito. E além de eu ser muito intensa, quando eu me propus a ser desenhadora de percurso, o primeiro concurso que eu trabalhei foi no Mundial de Jerez. Eu não tinha credencial, não tinha nada. Eu estava na arquibancada assistindo o desenhador e pedi para entrar na pista para trabalhar com eles. E aí eu trabalhei no Mundial de Jerez. Eu fiz o inverso. Eu comecei pelo grande, né? Você começa pelo menor, mas eu sabia que ali tinha um nível muito grande, porque tem um toquinho de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, que ali você vê 1,61, 1,53, 1,58, 1,57. Como? Se a furação é padrão 5,5. Porque ali você tem a sutileza da abordagem, da vara de trás está um pouquinho aparente, ela não está. Então, assim, é um alto rendimento num nível hard, né? Que é o mundial. Foi por onde eu comecei. Então, assim, as varas eram extremamente leves. Ali foi um marco de extremo, sabe? Extremo difícil
de testeira de onda, de cores, de distâncias muito curtas, distâncias muito longas. Ali foi um marco de extremos. Aí ela voltou pro Brasil, foi igual quando tem que matungar um cavalo para um aluno. Vamos diminuir Calma, o gente, nível. vamos botar aqui 23. É isso. Porque isso é uma... 20 e meio. Você comentou um pouco dessa coisa da mudança das distâncias, e é isso. Eu sempre... É um assunto que eu abordo recorrentemente, que é isso. Quando eu comecei a montar, era tudo múltiplo de 4, né? Era 24, 28, 32... 21, 5 lances, né? Não é 4, mas... Para escolas, né? Cavalo que tem lance pequeno, que tem dor, né? Que tá... Mas isso era de 1 metro a 1,30 m, não é que tinha 22, era 21. Mas hoje o 24 jamais vai ser 6. Não é, é isso que eu ia falar. E hoje em dia você vai pegar armação e aí a gente mede em passos, né? Porque eu nunca vi croquis no Brasil ser liberado com as medidas todas. Né? Não fica lá exposto. Aí você mede, aí você pergunta pra você, tem 18 e um pouquinho. Aí você vai pro amador, não, tem 18,5. Não. 18,30. 18,70. A gente tá chegando num nível de sutileza de armação que não é mais meio metro. Tem 18,20. Gente, 18,20? Por que não bota 18,5? Por que não bota... Não. Porque os 20 centímetros estão fazendo diferença. 10 faz diferença. Né, eu acho... Principalmente no composto. Bom, no composto é outra. Quanto mais alto o nível, mais diferença faz em cada medida, né? E aí, bom, nossa, esse é um assunto que eu quero muito... Vai, continua. Não, a gente quer voltar para a trajetória dela. Eu ia falar que aí beleza. É o que eu fui atrás, não é o que vai me levar pra frente. Se quiser tocar essa parte, depois... Eu vou deixar uma pergunta, curiosidade, eu pode vou deixar perguntar. uma pergunta feita, que eu acho que ela é importante da gente repuxar talvez no final, que é muito legal, eu acho realmente essa parte toda. Como aprende, como estuda, como alguém que está ouvindo a gente se interessa por esse monte de informação que você está jogando no ar e a galera não está entendendo nada, que você falou de material, cor de obstáculo. Tá bom, como é que a gente entende mais isso? Aonde isso... Quando as pessoas me perguntam assim, o que você é? Aí eu falo, eu sou desenhadora de percurso. Uau, o que é isso? Eu coloco os obstáculos na pista para os cavalos saltarem numa competição equestre. Ah, é? Não é colocado de qualquer jeito, não? Eu não sabia que tinha uma técnica. Falei assim, não tem uma técnica. Na minha época, tinha uma escola de desenhadores de percurso em Aachen, na Alemanha. E toda a minha formação foi em Aachen, com Arno Gego, que armou 25 anos Aachen. E era o professor Gego, ele era professor, PhD na faculdade de engenharia, e era uma época que o desenho, que ele pleiteava que o desenhador não podia depender 100% desse trabalho, por causa da criatividade. Então, muitos antigamente tinha como um trabalho ou uma empresa e dedicava ao esporte. Hoje não, hoje todo mundo é profissional, todo mundo se vende e melhora a sua qualidade e faz o diferencial de quem não melhora a qualidade e quem melhora a qualidade. Então, um bom cavaleiro também, quando ele quer saber essas nuances, ele tem que fazer um curso de desenhador de percurso, que acontece todos os anos, através da Confederação Brasileira de Hipismo. Esse ano, eu e Gervásio somos responsáveis pela carreira do desenhador. Então, assim, eu acho que você não se torna desenhador num primeiro curso, nem num final de semana fazendo um curso. Mas você deixa de ser aquela pessoa que não tinha o conhecimento para poder entender sobre a armação de percurso. Eu dei um curso em Mato Grosso e uma mãe participou. Teve um dia que ela falou, os profissionais sabem disso tudo que você está explicando? Eu falei, olha, eles sabem no sentimento. Isso eles sabem no sentimento. Eu não acredito que um cara que conheça cavalo não sinta o cavalo reagir diferente de acordo com o obstáculo. Mas é técnica, você pode aprender, né? Você pode estudar. Hoje eu vejo o Stefano, eu falo com ele igual o desenhador fala, com as linguagens, nomenclaturas, e ele entende perfeitamente, porque ele não é mais a mesma pessoa pelo nível de conhecimento que ele viu da estatística de falta de cada obstáculo, qual é o efeito que faz uma testeira em cima, qual é o efeito que faz a testeira na saída de curva, no começo da curva, no meio da curva. Então, hoje, eu posso conversar com ele, tipo, como mede um percurso, tudo isso porque ele já passou por esse estágio básico de conhecimento.
Então, quando uma pessoa quer aprender desenho de percurso, a primeira coisa é fazer um curso. Ali, ela já vai entender, caramba, é muito além do que eu imaginava. Ali ela vai sacar toda a ignorância Aí dela. ela vai perceber que ela não sabe nada. Só sei que nada sei. E foi isso que aconteceu comigo no primeiro curso. Eu fiquei fascinada por ser tão ignorante, mas que eu podia aprender uma coisa que ninguém ia me dar essa oportunidade na vida. Vou te dar lá um voucher para você fazer um curso de desenhador de percurso. Jamais. Agora, todo cavaleiro que tem um pouco de conhecimento de desenho de percurso, que treina, que arma seus percursos, ele já saiu de um diferencial de outros que não tem isso, já está galopando na frente. É interessante que eu nunca tinha parado para pensar que muitos cavaleiros preferem estar saltando vários lugares todo final de semana, porque passa a ser o treino. O treino, porque talvez ele não saiba armar, não saiba fazer um percurso para treinar. Então ele vai para os lugares, joga os cavalos no caminhão, vamos lá no Doda, que tem um treino pronto, vamos lá na casa de um amigo que tem um treino pronto, porque é difícil. Se você não botar na medida certa, se você botar um duplo com risco, é um risco para você, para o cavalo. Não, o que muita gente faz em casa eu conheço alguns lugares, que é isso, tem um percurso padrão, armado, que é aquele percurso para não dar nada errado, sabe? O percurso da infinito, confiança. Né? É, exatamente, uma linha curva para lá, uma linha curva para cá, uma linha reta, um duplo. Uhum. E aí o treino, você faz ali para dar confiança, mas o ajuste, o entender o percurso, as coisas é na prova. Ranking antes do E aí CSN. ginástica, o cavalo vai pro concurso. O cavalo tá percursado, tá treinado, mas não é Agora corpo, você não. imagina, você pode fazer isso, mas se você tem noção de reconhecer um percurso e entender a técnica que está por trás da posição daquele obstáculo na pista, a cor da vara, que influência isso vai dar no seu cavalo, você, além de treinar, você sabe reconhecer. Eu acho que o diferencial de você ter um curso de desenhador é saber reconhecer o que o desenhador está propondo como pergunta. Tem muitos amigos meus que, essa distância não é só a distância. Está subindo, está no final de um percurso, está depois de uma linha. A pergunta é, da onde eu venho para onde eu vou? Eu nunca vou esquecer isso. Eu tive, quando eu era criança, eu devia ter uns 11. Eu fiz uma clínica com o Vati, com o Teixeira, em Floripa, muitos anos atrás, 2000. E aí ele fez aquela pergunta, ele tinha uma palestrinha que ele dava e ele fazia pergunta para... numa linha de 21 metros, quantos lances você dá? E aí eu criança, levantei a mão e falei 5 lances. Ele falou, errado. Eu falei, não, 21 metros são 5 lances. Ele falou, você tá vindo do quê e tá indo para onde? É desempate ou é a primeira volta? Como é o seu cavalo? 21 metros, 23 metros... Não tem mais o certo e o errado, tem? Não. E como você entrou naquela linha? E é linha reta? É linha curva? Então eu acho muito louco. Essa coisa da armação eu acho muito maravilhosa. Eu tive agora recentemente uma experiência também. Eu fiz 2 faltas no desempate da Copa Ouro da Santo Amaro que eu não entendi. Eu bati no número 1 e falei, não tem porquê. Aí chamei um amigo meu que é o Rafael Leite e falei, Rafa, por favor, me explica, porque eu não consigo entender. Tipo, tudo bem, o cavalo pode ter batido só porque bateu. Mas alguma coisa aqui, eu cheguei bem, a distância tá boa, tudo equilibrado, não é comum da minha égua fazer essa falta. Aí ele olhou e falou, pegadinha do armador. Ele falou, é um Oxer, número 1, 4 varas na frente, contra o paddock. Com a curva virando... Com diminui. Você querendo virar perto. Então você passou da linha do obstáculo, pegou em diagonal para poder preocupado com a curva, não avançou porque você veio pro número 1 do desempate, você não veio galopando embalado, ela se afastou das 4 varas, subiu, pegou a vara da saída. Se você passar 10 vezes, ela pode passar 0. Mas essa é a explicação do porquê. E eu fiquei tipo... Viu 1000 coisas que você não viu nada. Se tivesse uma vara a menos, tinha mais luz, convidava o cavalo a galopar mais e você imprimia mais ritmo, o cavalo teria mais... E também teve uma vez, também alguns anos, com o Stefan, que tinha uma testeira branca no meio da pista, assim, sei lá, número 6. E eu, preocupado com a testeira, abri a curva pra caramba, fui longe pra caramba, fiz um ponto de acesso. Aí ele falou, mas por que você virou tão longe pra testeira? Eu falei, Stefan, é uma testeira branca. Ele falou, João, é uma testeira grossa, grande, quadrada. Você pode chegar de qualquer jeito, duvido que você vai bater. Não é porque é uma testeira que ela é delicada. Já virou delicada. Aprendizados, né? Foi maravilhoso. Você perguntou pra ela um pouquinho como que a pessoa começa, né? E aí eu queria entender, existe um mercado hoje no Brasil para receber os interessados que querem fazer disso uma profissão? Porque, tem uma mãe... Eu imagino que no curso tenha muito
o cavaleiro que quer saber mais, a mãe que acha legal e quer entender, mas existem as pessoas que querem fazer disso uma profissão. Existe espaço no mercado para isso? E tem pessoas com esse interesse? A tua resposta é sim. E eu fiz uma estatística dos nomes dos desenhadores que existem hoje no Brasil. A gente tem 285 na lista de desenhadores, 5 nacionais oficiais atuantes. Porque alguns não atuam, mas estão na lista, mas a gente está trabalhando essa lista, né? E eu costumo dizer no meu curso que se você quer ser desenhador, o momento é agora. Porque no futuro, esses que estão trabalhando não vão continuar trabalhando. E se não vier gente atrás, vai ficar caro trazer gente de fora para o Brasil. Então, se você quer ser desenhador, o momento é agora. Porque uma carreira de um desenhador para armar uma prova nacional são 8 anos no Brasil. É o país que mais demora tempo para se formar um desenhador. Então, o cara, quando ele chega a ser nacional oficial, ele já teve 8 anos de experiência com currículo para chegar onde ele chegou. Enquanto na Alemanha, na Bélgica, são 2 títulos. A gente tem o estagiário, o candidato a nacional, o nacional oficial, com 2 anos para cada um. Esses são os pré-requisitos da CBH para você poder chegar lá e fazer um CSN. Tem que ser assistente em concurso. Você tem que viver a experiência do concurso, entender. Porque você não é sozinho. O desenhador tem que ter um bom relacionamento. Você tem a questão de postura, de comportamento. Tem a questão técnica, conhecimento, atualização. Tem que ser assistente. Você tem que ter saber lidar com o júri de campo. Tem algumas coisas que você submete ao presidente do júri de campo. Você não é a decisão. Por exemplo, a mudança do tempo da prova é em comum acordo, mas a palavra final é do presidente do júri de campo. Eu, como desenhadora, se eu quiser mudar e o presidente do júri de campo não quiser achar que tá bom, ele não vai mudar. Eu posso provar para ele, mas ele não vai falar que não. Agora, quem assiste mais concurso é o presidente do júri de campo. Né? O nível, conhecimento. Pô, eu trabalho com a Roberta Milani, nossa senhora, o conhecimento que essa menina tem é absurdo. Mas por quê? Porque ela está ali num giro muito grande que é São Paulo, com conhecimento, entende os cavaleiros, conhece os cavalos. Então, por isso a notoriedade do presidente do júri de campo em relação ao tempo. Né? Eu sou convidada para estar num concurso e não conheço, às vezes, os cavaleiros daquele concurso. Ela não, ela está ali, ela conhece, ela tá girando, então ela tem mais notoriedade para essa questão. Você falou aí um pouco de uma função sua, uma função do júri. Você aqui está como delegada técnica, então quais são as funções aí de que você atua nas provas? Nem sempre você está como desenhadora, quais são as funções que você atua? Hoje, no quadro da CBH, eu sou delegada técnica, juíza. Para ser delegado tem que ser juiz, porque o delegado é uma figura que vem fiscalizar em nome da CBH o regulamento, para cumprir o regulamento, e tanto a parte administrativa como técnica. Na parte administrativa envolve até a quantidade de banheiro para o número de participantes no concurso, até o hotel do concurso, as condições que os oficiais estão, se eles estão comendo, se eles estão em boas condições, se o júri de campo atende, se o material de pista é suficiente, se o gancho é aprovado pela FEI. Isso tudo é responsabilidade do delegado técnico fiscalizar. Se a bandeira da CBH está na pista, se tem o obstáculo da CBH, se tem placa de pista da CBH, se tem um lugar na área VIP, uma mesa da CBH. O delegado, a premissa de chegada do delegado no concurso pela CBH é -1 da inspeção veterinária. Entrou na inspeção veterinária, começou a jurisdição do concurso, o delegado está ali para fazer valer as regras da CBH. O cavaleiro que vem para o concurso, ele tem que saber a regra, porque eu acho que o único esporte que você pratica sem saber regra é o hipismo. Você só descobre quando dá M, né, para você. Pô, mas eu não sabia. Pô, mas nunca foi assim. Não, mas onde está escrito? Não, onde está escrito que você acha que está certo, né? Porque a gente, juiz, desenhador, a gente é obrigada todo ano a fazer um curso de reciclagem do novo regulamento que muda todo ano. O cavaleiro precisa fazer isso? Não. Eu acho que o regulamento é uma coisa que tem que estar
abaixo de você, você tem que estar sentado nele, você tem que ter o conhecimento dele, ele não pode estar ou entre a gente, né? Porque a única lei que tem para você se defender é o regulamento. Então, se você tem o conhecimento do regulamento, você também já está um furo acima do outro que não tem conhecimento. Né? Então, se você tem um curso de desenhador, você já está um furo acima de quem não tem um curso de desenhador. Isso são diferencial que você vai buscando para melhorar essa qualidade tanto do seu trabalho como do cavaleiro. Então, assim, que ele aprenda as regras, que ele saiba as regras, né? E todo ano a regra muda. Diferente do futebol, né? Fizemos agora um podcast, o último que a gente fez foi só para atualizar regulamento. Então, Porque muita coisa vai mudar para esse ano, e aí... Isso. Porque tem mudanças que são pequenas, que é isso, a pessoa não sabe. Eu lembro do ano passado, teve a troca da rédea de alça durante um nacional. Mudou o regulamento na sexta-feira na FEI, no sábado não podia mais. Já não pode mais fazer isso na FEI. Você tem um período agora para mudar. O cara não pode sair de casa, ou então ser aprovado num concurso anterior e no seguinte, né? É difícil ajustar material do cavalo. Quando você ajusta já não pode, sendo que você saltou podendo, então agora já não pode. A FEI joga lá no aplicativo dela de material, mudou. Não, tem um período agora para ela fazer essa mudança. Maravilha. Eu ia falar da função... A função não. Gente, Olimpíada. Eu ia falar isso, puxa o currículo aí. Tô armando pista na escolinha, pulando pintinho. De repente, a Jerez tava lá de assistente voluntária. E aí tô organizando DODA e sendo chefe de... O nome disso é constância, sabe? Quando você não desiste também. E não desiste e continua. Quando você vê, você tem uma trajetória. Quando você faz constância, você faz uma trajetória. E aí você busca excelência. Tudo que eu fiz, eu busquei excelência, sabe? Desde a minha faculdade, sou formada em psicologia e com formação em terapia familiar sistêmica construtivista. Nossa, mas isso foi antes ou depois do mundo? Foi antes. Foi junto, foi tudo junto. Gente, eu sou velha. Ela estava fazendo psicologia quando ela era pintinho. Não, antes de ser filha. Entendeu? Mas em que Já momento virou psicologia? Como que você decide que isso vai ser um caminho, assim? Não vou atuar na psicologia, esse vai ser o caminho de profissão, de vida. Então, quando eu saí da minha cidade, Miguel Pereira, eu já saí casada, com 19 anos. A minha meta era fazer faculdade de psicologia, isso estava na minha cabeça. Aí eu terminei a faculdade de psicologia, fiz vários estágios, trabalhei, atuei, fiquei mais de 10 loja que vendia camisa. Nossa, você era sócia da titia, né? Eu lembro de você. Olha só, eu era pequeno, eu era pintinho. Você era pintinho. Eu sou muito boa vendedora. Sempre gostei de vender desde a época de escola mesmo. LM. E ali o compra e venda foi me dando dinheiro que a psicologia não me dava de imediato. Porque o investimento, eu ia a seminário, eu dava seminário, publiquei trabalho. A psicologia que eu atuei era mais criança, né? Então, publiquei trabalhos na PUC de São Paulo, seminários internacionais e tudo. Mas chegou uma hora que eu precisava pagar a conta, né? Eu via que as pessoas que estavam trabalhando na psicologia já tinham uma estrutura de vida, ou já tinham herdado alguma coisa, já tinha casa, já tinha tudo. Eu não tinha. Eu construí tudo do zero, junto com o Ive. E aí... chegou uma hora que começou a me dar mais dinheiro o hipismo, eu também precisava me ausentar para ir para os concursos. Aí eu falei, não, vou fazer uma coisa bem feita e quem sabe no futuro, se tiver que voltar para ser psicologia, né? Porque eu também tinha aquela coisa que eu era muito nova. Você é tão nova, mas se isso te incomoda, fala para mim um pouco então sobre isso. E aí, né, entra a psicologia. Aí eu fui diminuindo o tempo que eu trabalhava na psicologia até parar e continuei no hipismo. E aí dali, né, quando eu deixei de ser sócia da Lúcia, eu já comecei a fazer o curso do Roberto, e aí na sequência eu comecei a desenhar percurso, trabalhar com ele nos concursos, aí todo final de semana. E em 2007 fui convidada pelo Guilherme para o Pan-Americano de Santo Domingo. Eu lembro quando eu li a primeira frase, você está convidada para o concurso. Eu já disse ok, depois eu falei,
voluntária, não podemos pagar nada. Aí tinha um amigo meu, Luiz, o Filé, que morava em Santo Domingo, a gente ficou na casa dele. Eu levei a Marina e a Cláudia da Notícia da Galópolis, e nós ficamos num Big Brother lá. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. Eu fui bandeirinha. Eu bandeirei também, eu armei, ajudei a armar e tudo, bandeirei. E aí eu passei a fazer parte do time do Leopoldo Palácios, com o Javier Fernandes. Então, o Leopoldo estava em voga, então ele fazia Olimpíada. Eu fui para as Olimpíadas de Hong Kong, fui manager do FOP Team, né, que é a arena. Então, eu era responsável por todas as pessoas que trabalhavam na pista. Tanto os voluntários, que eram muitos chineses, como os assistentes desenhadores de percurso. Então, eu era responsável por toda a parte logística deles. Onde ficava, como ficava, o uniforme, tudo. Que horas tinha que chegar, que horas tinha que sair. Então, toda essa parte sempre me fascinou. Eu sempre fui muito organizada nesse caso. E tive essa oportunidade em 2008 ir para Hong Kong, 2007 o Pan-Americano, e aí já teve o Atina Onassis em 2007 no Brasil. E eu trabalhei nesse Atina, aí o André gostou do meu trabalho, né, que eu deixei organizado todas as coisas lá para ele, aí eu já entrei oficial no Atina, trabalhava o ano inteiro já, eu já estava com o André, aí a gente organizava eventos menores, com seletivas para o Atina, que era o Oi Brasil Horse Show. Aí a gente trabalhou na Coppermesse, organizou os 2 anos da Coppermesse, na Fazenda Boa Vista. Aí tinha o Atina. A gente também organizou a cerimônia de abertura em Aachen. A gente levou 40 pessoas da Grande Rio, campeã do carnaval esse ano. O mestre Cissa estava lá. Foi incrível, assim. Mano, é muito... Sério, sopa de letrinha na minha cabeça, Érica. O esporte, se você puder fazer um pouco para ajudar a crescer. E também eu estava numa situação com o André Beck, que a gente era um imã que atraía muita gente para se aproximar do Atina, Onassis, um 5 estrelas, 1 milhão de... Então a gente tinha muito convite, muita gente queria que a gente organizasse concurso na casa deles, então eu ia, visitava, a gente visitava hotéis para saber a qualidade, então é muita informação. Quando se organiza... Não, é que eu acho que tem pessoas, Eric, que é muito louco assim, a sua história tá... sopa de letrinha na minha cabeça, porque você fala numa naturalidade. Parece que é tudo muito fácil, né? As coisas lá, eu fui convidado para ser pro Palácios, aí tava trabalhando pro Leopoldo Palácios, como se o Leopoldo Palácios fosse uma pessoa normal. Aí eu tava lá e já tava na equipe dele, né? Aí fui convidado para ir com o Gui, para ir para Santo Domingo, tudo como se fosse muito natural, muito simples. Uns puta marco gigantescos, um negócio que... Vou te falar que eu trabalhei com muito desenhador, né? Trabalhei com Frank Rottenberg, Olaf Petersen, todos que você pode imaginar. Eu conheço todo mundo. Eu fui a muito seminário na Alemanha. Eu encontrava muita gente. Então, assim, eu não perdi nenhuma oportunidade. E sabe como eu fui? Como voluntária. Chegava antes, eu ajudava a organizar o seminário, dava opinião. Pô, vamos usar o microfone. Eu levo o microfone para cada pessoa. Eu sempre estive presente. E as oportunidades apareceram. Se eu ficasse na minha casa, nunca tem oportunidade, poxa, quando eu sou convidado, o outro vai na minha frente. Eu nunca imaginei. Eu não, sempre fui trator. Eu fui nas Olimpíadas de Atenas. Eu lembro quando eu entrei assim na pista, o Guilherme falou assim, como é que você entrou? Eu falei assim, eu entrei. O cara me viu, ele não falou nada, eu entrei. Sabe? Ele falou assim, mas não pode. Eu falei assim, Guilherme, eu já estou aqui. Entendeu? E aí você começa a virar uma figurinha meio conhecida, as pessoas te conhecem, né? É tanta história assim no esporte que eu só tenho que agradecer. Mas é louco, né? Porque eu parece... acho que é sobre se envolver, ter interesse, buscar ser competente, querer fazer um trabalho bem feito. As pessoas vão valorizando isso e te querendo perto, né? E o cavaleiro tá te vendo. Você está em Geneve, por exemplo, eu cheguei no concurso de Geneve, eu consegui uma credencial, o Pedro Paulo me ajudou. Cheguei no concurso de Geneve, a primeira pessoa que eu vi, quando eu entrei no concurso, foi o Gerard Lachan, que desenha o percurso. Que eu já conheci ele, que ele veio em Porto Alegre. Ele falou, ano que vem, se você quiser vir como assistente, você está convidada. Já valeu a pena.
Mas eu aí fui você pra foi, assistir. chegou, colou nele. Como podcast, como conhecer pessoas e Como fazer conquistar o como mundo. fazer amigos Não, e sabe o que influenciar aconteceu? pessoas. Durante muitos anos, o Brasil convidava os desenhadores dos grandes eventos. Então, se Leopoldo Palácio desenhasse a Olimpíada, Porto Alegre convidava ele para desenhar a Olimpíada. Esse legado aproveitou quem queria crescer. Tanto é que eu sou level 3 na FEI. Meu próximo passo é level 4. Mas eu fui level 3 muito rápido, porque eu não perdi uma oportunidade. Eu falei, pô, é muito mais barato eu ir para Porto Alegre do que eu ir para a Alemanha trabalhar com o Love Peters. Eu fui para El Capriccio para trabalhar com ele, sabendo que ele ia para a Olimpíada. Para mim era muito natural estar numa Olimpíada, estar no Mundial, porque eu sabia que eu ia conseguir. Eu não tinha dúvida disso, porque é o que eu queria. E eu ia conseguir. Entendeu? Hoje eu acabei de receber o convite, eu vou trabalhar no Mundial. Uhul! Mas eu não vou como assistente, eu vou como decoradora. Mas eu vou estar lá, dane-se, eu tô lá, eu tô vendo os obstáculos, eu conheço o cara. Aí quando ele mandou a mensagem, ó, Frank Hantenberg te encaminhou, não sei o quê, quase que eu mandei pra ele, eu te conheço, não sei se você sabe quem eu sou, mas eu te conheço. A gente já trabalhou no Catar, o primeiro concurso do Catar del Chacap, eu trabalhei. Em 2013, eu acho. Por quê? Porque trabalhei com o Arno Guego a vida inteira, ele que organizou o evento, eu já era com figurinha da equipe dele. Então, assim, hoje também a história se mudou um pouco. Os desenhadores atuantes é o Varela, é o Bodô, é o Alan Wade. Então, são caminhos que eu estou me desafiando a percorrer, porque meu sonho é ir para Dublin, que para mim é o concurso mais antigo do mundo, né? Tem 161 anos e é incrível, né? Tem as vestimentas da época, tem steeplechase, os primeiros concursos. Então, assim, eu sou apaixonada por história também, né? No curso que eu dou de desenho de percurso, eu conto muito a história, né? De postura, quem iniciou. Eu leio muito, eu compro muito livro, né? Então, é isso. Eu acho que eu sou muito intensa e acabo seguindo. Quando eu vejo, já tem currículo. Você falou um pouquinho do sonho de ir para Dublin e eu ia te perguntar justamente isso. Você já foi para lugares incríveis, mas você tem uma lista de checks ou você tem um grande sonho? Quais são... O que você busca agora, assim? Meu objetivo principal é desenhar o Sul-Americano das Crianças, e a CBH me nomeou para desenhar o brasileiro deles, da juventude, né, das crianças, da juventude. Então, ano passado eu fui lá no Sul-Americano, já tinha trabalhado em outros Sul-Americanos, muitos anos atrás, até quando o Pedro Vênis saltava Sul-Americano lá na Paulista, eu fui e tudo. Já trabalhei muito com curso. Assim, saiu o currículo, sair a agenda da CBH, eu já me organizo quando sai. O que eu quero? Eu tenho um wishlist de tudo na vida, assim, o wishlist de roupa, o wishlist de joias, o wishlist de concurso, o wishlist de, assim, eu sou prioridades, eu escrevo na minha porta de vidro o que é foco, eu sou muito determinada, assim, pelo nível de dificuldade que eu tenho, gente. Eu não nasci sabendo, como tem gente que nasce no esporte. Eu não nasci no esporte. Meu avô era ferrador, mas isso não me fez conhecedora do esporte. Então, assim, a minha meta desse ano eu já fiz. Tá pronta desde o ano passado. Então, eu só faço mês a mês checar. Desenho em alguns concursos que já fecharam comigo esse ano, bastante coisa. Fora do Brasil. Aí são coisas que eu já nem posso falar porque eu não fui. Então eu prefiro até guardar segredos, mas tem muita coisa legal. Tipo, vou trabalhar com o Anderson no final da Copa do Mundo no Texas, eu, Gabriel, do Brasil. A gente vai para lá, assim, é uma honra muito grande por uma relação pessoal com o Anderson, né? Também. Fui ao Wellington esse ano, desenho todos os anos na Nona Garçon, porque o Leopoldo me convidou. Então, tem umas coisas que me deixam até emocionada de falar sobre isso, porque eu não percebo uma dificuldade em conquistar esses lugares. Como vocês estão falando, não, mas parece simples, conheço palácios, conheço...
Pra mim é simples. Conheço o Frank Rottenberg e ligo pra ele. Frank, você pode me dar o croquis com distância? Tá. Aí eu faço estatística de falta, aí eu faço lance, aí eu pesquiso, aí eu escuto o locutor para falar da distância se realmente tá o que tá no papel. Eu lembro quando eu e o Gabriel, eu contei lance dos 20 melhores cavaleiros em todos os croquis que a gente fez para o Stefan. Em cada linha, eu contei lance de cada cavaleiro. Dava para perceber que o Christian ia ganhar as Olimpíadas, porque ele era de um nível de perfeição absurdo. Absurdo, assim, era pódio ele ia pegar. Então, assim, não sei, talvez seja melhor, até que eu tenha uma dificuldade, né, para talvez... Correr atrás, porque hoje em dia, mas assim, as pessoas falam, pô, mas você tá viajando muito. Caraca, são 20 anos para chegar onde eu cheguei. Eu não comecei ontem do curso do Gilberto e eu tô buscando sentada, esperando que alguém me convide. No começo teve um período que eu tive um gap, porque eu esperava que as pessoas me convidavam. Mas aí quando você vai para um concurso e faz um trabalho bem feito, isso já é um convite para outro lugar. O Gabriel, ele fala uma coisa que eu acho incrível. O desenhador, ele não pode ser preguiçoso. Ah, tá bom assim. Não. Porque se ele não mudar, o cavaleiro vai fazer ele mudar, vai ficar mais vergonhoso, porque vai fazer mudar na frente de todo mundo. Então, faça bem feito, faça o seu melhor. Tá com dúvida? Mede de novo. Tá com dúvida nessa distância? Caminha de novo. O Hélio fala, caminhe o percurso. Não joga as varas, caminha, faz a trajetória da curva, né? O Bernard, eu trabalho com ele muito agora, né? E eu já faço parte da equipe dele agora em Lanac. Ele me convidou ano passado, eu fui. Esse ano já vou de novo. Então, assim, eu acho que eu faço um trabalho bem feito, porque eu sou constante com as pessoas, entendeu? Não tenho dúvida, a resposta tá aí, né? Ano após ano. Eu sempre procuro fazer meu melhor. Isso me emociona agora em falar, porque eu nunca tinha me dado conta dessa pergunta que vocês fizeram, entendeu? Eu não sabia que era dificuldade para as pessoas. Você só foi vivendo, né? E às vezes parar para olhar para trás e falar, nossa, olha que legal, né? Tudo que eu também percorri. Eu viajo muito. Eu assisto muito concurso. Eu sempre tenho um caderninho para anotar as coisas, porque a minha memória é digital. Eu, quando sou convidado para esse concurso, eu escrevo. Eu leio escrevendo, assim, ó, isso aqui. Primeiro eu escrevo assim, ó, o dia do concurso, o local, o código da minha reserva, o hotel, o endereço. Se eu nunca fui, eu olho por satélite, o Google Earth, a pista, o que tem no entorno, se a medida está certa, ligo para o desenhador que armou o ano anterior, como é que foi, você me recomenda alguma coisa, tem alguma dificuldade? Toda vez que eu venho para cá eu ligo para o Daniel, alguma recomendação sobre esse concurso? Ele fala, dá uma olhada especificamente. Então, eu não espero chegar no concurso. O meu trabalho é muito anterior ao concurso. Eu não sou uma pessoa barata. Eu tenho um preço diferenciado no mercado. Por quê? Porque a minha dedicação é muito grande. E quando essa pessoa quer que eu trabalhe, ela quer a qualidade que eu ofereço nos concursos que eu entrego. Então, assim, eu não consigo chegar aqui do nada e descobrir que o regulamento mudou. Eu tenho uma curiosidade em saber se as pessoas estão pensando da mesma forma que eu. Então, vamos conversar, vamos almoçar juntos. E ali, nesse almoçar junto, a gente descobre, olha, vocês estão sabendo disso, vamos conversar sobre isso, gera curiosidade. E aí eu me vejo um pouco atuando como tutora, né, para poder ajudar o esporte nesse sentido. E a minha referência sempre foi a Europa, sempre. Vou aos Estados Unidos? Vou. Todo ano eu vou para Wellington, armo na Nona Garson. Já armei o Spring Tour ano passado de Wellington. Tem outras oportunidades esse ano que eu nunca fui, que já fiz pesquisa, já anotei lá. Então eu me antecipo muito para fazer exatamente esse papel que o Stephanie contratou a mim e o Gabriel para fazer, para não chegar lá e não encontrar surpresa. Porque o perfil do desenhador é o mesmo, não importa se ele está desenhando um Pan-Americano, uma Olimpíada, porque ele chegou lá pelo perfil dele. Ele não vai mudar radicalmente quando chegar numa Olimpíada. Não,
eu tenho algumas curvas que são muito natural minhas, assim. Seu estilo, assim. Porque o desenhador, ele é um maestro. O maestro, quando você movimenta os braços, você tem uma harmonia e um tempo para movimentar esses braços. Você não faz um movimento radical de mudança, de curva. Então, assim, eu sempre falo, faça na mão o percurso. Se você fizer assim, não tá bom, sabe? E o professor Gego, ele falava que, a gente até brincava depois, tudo falava, existe uma musicalidade nas linhas. Os irmãos de Inzeu, eles tocavam piano e eles diziam que facilitava eles a montar a cavalo porque a cadência, o tempo do galope, do encurtar e de voltar, é muito parecido com o tempo da música, do piano, da musicalidade. Então, existe uma musicalidade nas linhas, no traçado. Ele tem que ser harmonioso. A música que não tem harmonia, ela é difícil você aceitar ali as condições, né? Até o refúgio tem uma musicalidade, né? Né? Eu adoro concurso que não bota a música durante a prova, que você escuta o cavalo galopando. Você vê a qualidade. A qualidade do piso te permite também a musicalidade, né? Então, eu acho que tudo tem que ter qualidade. Nos concursos grandes, eu trabalhei, agora eu vou, já que vocês estão falando de currículo, né? Cada vez que eu lembrar, eu vou botar um currículo. Trabalhei 10 anos com o Luc Musset no Gucci Master em Paris, que eram 5 estrelas. Ali, para mim, era uma referência de excelência e melhoria a cada ano. Existia um diretor criativo. Então, todo ano tinha uma coisa diferente. Tinha umas radicalidades, assim, tipo, ter a mesma cor de todos os obstáculos. Tinha umas coisas que depois, com o tempo, eles foram vendo que a variedade é o que é o mais importante no esporte. E eu lembro que nesse concurso, para mim, o que mais me chocou é que existia uma pessoa para cuidar de música, existia locutores, tinha 4, 5 locutores, e tinha uma mesa só de microfones de obstáculos. Então, cada obstáculo tinha um microfone, cada microfone tinha um número, e conforme o cavalo chegava, ele diminuía o volume, e o cavalo se afastava, ele aumentava, para manter a musicalidade, como se o cavalo estivesse galopando dentro de você, assim, no seu coração, se você sentisse aquele galope no seu coração. Então, assim, para mim, eu entendi que você tem que estar atento a tudo isso, né? E aí entra os jogos de tudo, né? Jogos de distância, de cores, variedade, criatividade. Tem outros assuntos de currículo que não sei se a gente vai ter tempo de abordar, porque a gente já deu aí um tanto. Mas você falou uma coisa, e a gente está no mês da mulher, né? Tem toda essa discussão que a gente está levantando aqui. E eu achei muito curioso, você citou aí umas dezenas de grandes profissionais armadores, e eu não ouvi o nome de uma mulher. Eu queria trazer um pouco esse questionamento, porque a gente vem questionando isso em vários episódios, sobre a dificuldade da mulher, o papel da mulher, a mulher no esporte. E eu queria não só falando da função course designer, que na minha cabeça também não vem nenhuma mulher course designer. A gente tem a Marina, que fez aí o Pan-Americano, ela fez... É a única mulher level 4 no planeta. Olha aí. E aí eu queria um pouco da sua visão do porquê que a gente tem essa falta e como você enxerga a mulher no esporte. Eu vejo mais qualidade no que se refere à mulher quando ela monta a cavalo, os cavalos, a apresentação de uma mulher, né? Um bom vendedor de cavalo tem sempre uma mulher para apresentar os cavalos. A sensibilidade que a mulher tem, a paciência que ela tem para montar e acreditar naquele cavalo e tudo. Mas eu vejo que homens também têm as mesmas qualidades, né? Em relação ao desenho de percurso, a gente teve a Linda Allen, que desenhou as Olimpíadas, que é uma referência. Tem outras referências, sim, de desenhadoras antigas. E no Brasil tem eu, Marina e a Cris, do Sul, que agora ganhou o Level 1, né, internacional, que desenha bastante. E tinha a Ela Lúcia, tava né? de assistente das Juventude, né, ano passado. Sim, ela estava no Sul-Americano também, lá. E tinha a Lúcia, né? Lúcia Faria. A Lúcia é uma situação
extraordinária ela querer ser desenhadora depois de todo o currículo como Amazonas. Eu participei, eu fiz o curso de Level 3 em Arnhem com ela, e a Lúcia foi voluntária das Olimpíadas, que eu fui gerente geral da instalação. Então, assim, Lúcia era muito diferente. Eu lembro que em Arnhem, quando, de repente, do nada, a gente, num data show, começou a passar o filme da Olimpíada do México, que a Lúcia saltou. Todo mundo levantou da cadeira e foi lá abraçar ela e... que máximo, não sei o quê. Então, a Fei sentia honrada da Lúcia querer... Tanto é que quando ela fez esse curso, era a semana que ela completava 60 anos. Então, ela pediu permissão para a Fei, porque até 60, né? Para fazer formação. Pediu permissão para a Fei, claro que a Fei deu ok. E é interessante isso, dando um parêntese, não é você ter sido um bom desenhador, um bom cavalheiro, que você será um bom desenhador. E a Fei separa isso. Ser bom cavalheiro e bom desenhador. Então, por isso, você precisa fazer currículo como desenhador e trabalhar como desenhador. São separados. E aí, nessa questão de mulher desenhadora, a gente tem um grupo, a Marina montou um grupo das mulheres desenhadoras. Algumas que eu já conheço, umas que eu participei. Tem mulheres desenhadoras em vários lugares do mundo, no Kuwait, no Catar, na Índia. Todas essas pessoas eu fui a seminários, encontrei com essas desenhadoras. Na Espanha tem bastante, as meninas do Varela, que a gente chama, né? A gente está se unindo cada vez mais para poder dar força, mas eu acho que é muito mais pelo interesse, né? De ser desenhadora, né? Como tudo na vida é interesse, né? Tem o maior número de homens na estatística de montar a cavalo. Começa com muitas mulheres, chega na adolescência, elas descobrem que a vida é muito maior do que uma pista, né? Que ela começa a sair, namorar, tem a universidade e tudo. E aí você tem uma evasão muito grande e algumas seguem, assim. Mas, assim, vou falar como desenhadora no Brasil, é uma luta. Mas agora em Mato Grosso já tem desenhadoras, no Nordeste tem. Às vezes fica muito regional, sabe? E a gente tem essa questão também, né, no meu currículo eu coloco nascimento da Isabelle, que teve aquele período que eu dei um gap, né, que foi 10 meses. Eu lembro que quando ela completou 10 meses, eu fui pro primeiro concurso internacional na Casa do Larraín, no Chile. Então a gente ainda tem isso, né? Ainda tem a questão da maternidade aí no meio. Mas eu acho que, do mesmo jeito que eu fiquei fascinada, outras mulheres podem ficar fascinadas também, mas isso é um pouco de interesse. É um trabalho que você tem que querer muito, porque você é a primeira a chegar, a última a sair. Chova, faça sol, você tem que entregar. Muito tempo trabalhando. Eu ando 22 mil passos por dia, marcados. Então você tem que sair da sua casa sabendo que você vai deixar... Eu lembro que o Palácio uma vez me perguntou assim, você tem certeza que é isso que você quer? Porque você não vai no aniversário da sua mãe. Minha mãe faz aniversário junto comigo. Você não vai no aniversário do seu irmão. Você não vai participar de algumas festas da sua família. Você vai deixar de fazer muita coisa. Você vai ter que viajar muito. Você não vai... Assim, tem coisas que você não pode fazer como rotina, tipo... A não ser que você tenha muita determinação, fazer ginástica. Pilates, você não vai levar o aparelho de pilates, né? Você tem que procurar pilates onde você vai, você entrar em contato para poder querer fazer aquilo, ou então tentar fazer sozinho em casa. E mesmo assim tem horário, né? Mesmo assim você tem horário, então você vai deixar de fazer coisas triviais, sabe? Tá no almoço todo dia, né? Pô, tudo bem, hoje tem a internet, você pode fazer ao vivo, assim, você pode fazer por câmera uma conversa e tudo. Por exemplo, minha filha hoje mora na França. Então, eu tô aqui, mas se ela me ligar, eu tenho que estar disponível. Então, eu acho que a gente fica muito antenada. Mas a mulher tem essa capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo, né? E todas essas renúncias que você falou, de não vai estar no aniversário, feriado, não tem final de semana, não tem rotina, vale para homens e mulheres. Sim. Você acha que tem alguma coisa que é mais cruel com as mulheres nesse meio, ou você acha que abraça bem as mulheres e o mundão tá aí para ser explorado? Eu acho que a mulher se cobra muito por isso, muito mais do que o homem.
Porque a cultura aceita que o homem sai de casa, que provê. Então, aqui ele está trabalhando, né? Numa escolha minha, eu estou fora do meu papel normal das mulheres né, de cuidar da família, de cuidar de casa. Então, elas se culpam mais, elas se cobram mais. Eu falo elas, eu também me cobro mais. Não estou presente, mas vou cuidar, sabe? Minha casa tá lá, eu tenho alguém para gerenciar, meu manejo está lá, eu tenho alguém para gerenciar. Mas, enquanto mulher, eu tô na disputa lá do trabalho e tem que fazer com excelência, porque já estou no diferencial de estou abrindo mão de um padrão, né? Eu sou mais antiga, né? Eu sou de um padrão de mulher de acompanhar, né? E não abandonar no sentido de sair de casa, ir para longe, ficar tanto tempo longe e tudo isso, né? A gente se cobra muito, a gente é muito cruel com a gente mesmo. Muito bom, Érica. Eu acho que ainda existe bastante mesmo essa questão cultural da mulher à frente de casa. Com o Dia Internacional da Mulher, se falou muito em violência contra a mulher nos últimos dias, em jornal, redes sociais, né? Em 2025, o Brasil registrou o recorde histórico no número de feminicídios. Então, pela data aqui do nosso episódio, eu vou me permitir sair um pouco da bolha do nosso nicho equestre e trazer essa questão social para cá também, porque você também é mãe de mulher, né? Então, você acha que nesse contexto, criar e educar uma mulher é diferente? Requer uma atenção especial? A gente tem que se posicionar diferente porque o homem não tem esse diferente, né? A compensação está na falta da parte da educação do homem. Porque se na educação do homem ele respeitasse, talvez a gente não tivesse dobrar a preocupação em relação aos nossos filhos, né? Nossas filhas. Sim. Hoje existe uma denúncia muito maior por estar em evidência, né? Hoje, se você vê, você vai denunciar. Então, eu acho que massificar isso de forma... Hoje, quando eu abro o meu Instagram, já aparece um caso de feminicídio. Então, ou seja, para mim, eu acho isso positivo aparecer o negativo, né? Porque as pessoas vão começar a se posicionar. Antigamente, briga de marido e mulher, não me meto. Não, hoje você denuncia, você participa. Então, eu acho que nesse período do Dia da Mulher, né, nesse mês da mulher, se puder intensificar mais e mais e aproveitar esse momento, que seja eterno, né? Com certeza a educação da minha filha em relação à postura dela, a fala dela, talvez muito mais dela em relação a mim, do que... Porque eu sou de um período em que a gente usava nomenclaturas e de bullying, né? Então ela fala para mim, e ela até falou para mim: mãe, meus amigos aqui, ela mora em Lyon, né? Toda hora eu tenho que estar falando para ele que ele não pode falar desse jeito. Aí ele fala: mas é uma brincadeira. Ela fala assim: não é uma brincadeira. Você está agindo como se fosse uma brincadeira para diminuir sua culpa. Mas se você tem que parar de falar, para você parar de pensar assim, para você ter um outro respeito pela mulher. Então, essa geração, ela vai se posicionar. Talvez um momento muito radical, mas vai chegar ao equilíbrio em relação à postura da mulher, né? Acho que às vezes a gente falar sobre isso ainda é um pouco radical, mas é necessário, né? E daqui a pouco eu espero que seja cada vez menos necessário a gente falar sobre esse tema e já vai ser tudo mais natural para todo mundo, né? A gente quer falar da Olimpíada? O que vocês querem falar da Olimpíada? Ué, você foi... gerente geral da instalação equestre dos Jogos Olímpicos. Você de novo falando como se... então, eu comprei pão na esquina. Mais um pão comprado. Ou a gente quer deixar isso para um outro papo? Não, podemos falar. Então, primeiro, o que é isso? Como e que função é essa? Venue General Manager. Ou seja, é responsável por tudo. Tudo. Eu sou a cola de todas as áreas funcionais.
Nos Jogos Olímpicos, ele existe de 4 em 4 anos. Por quê? 2 anos é preparação. Você tem que escrever tudo que vai acontecer, contingência, tudo. Quando você for para a próxima Olimpíada, né? Agora eles estão já fazendo 2 países seguidos para ter, não 4, 8. As Olimpíadas do Brasil foi um desafio muito grande. Por quê? Primeiro, a gente não ia ter nada pronto antes. Esquece. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro para manter. A gente tinha dinheiro para fazer. Então tinha que ficar pronto na véspera da Olimpíada. Isso para o europeu já foi uma coisa muito doida. E eu falava, vocês têm um relógio, mas quem tem um tempo somos nós. Vai ser no nosso tempo. E eles ficavam loucos. E ao mesmo tempo eu era brasileira, mas eu sou do esporte. Então eram pessoas com que eu convivia. FEI. Eu sou FEI. E eu era pressionada por eles para deixar tudo pronto. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia contar a verdade para eles porque eu era contratada pelo Comitê Olímpico. Então, eu tinha que tentar... Calma que tá ficando pronto e não tinha nada pronto. Hoje a gente passou o piso, mas o piso ainda não chegou. Não, mas aí chegou um momento que eles começaram a ficar tão achando que estavam sendo enganados que aí, nessa hora, eu tive uma ideia. Eu comecei a fazer um relatório copiando todo mundo. FEI, prefeitura, militares, todas as esferas de governo que participavam da Olimpíada da minha instalação. Então eu fazia um relatório quinzenal com 5 bullets, né, que a gente dizia, os 5 pontos principais para ter os Jogos Olímpicos, já estavam nesse nível, e mandava para eles, e botava a corzinha, né? Informação primária, amarela, branca, amarela, vermelha e verde, como é que estava essa situação, e todo mundo estava falando a mesma língua. Todo mundo tinha a mesma informação. Então, foi uma forma que eu consegui de chegar com os caras até lá. Mas como que você conseguiu chegar nas Olimpíadas? O Atino Onassis, que foi um evento tão importante, me deu um currículo pesado. Então, eu agradeço o Doda e o André Beck ter me dado essa oportunidade para eu chegar onde eu cheguei. E eu trabalhei com o Gustavo nos Jogos Pan-Americanos. E eu fui gerente do FOP, né, da arena, de todos os oficiais, junto com o Guilherme, porque o Pepe Gamarra não pôde ir. E foi quando eu comecei a entender como funciona escopar um evento. Saber pedir as coisas e se receber o que você está pedindo. Parece óbvio, mas não é. Um exemplo que eles contam até com um exemplo nos cursos de Venue Manage, que é o responsável por tudo. Na minha instalação era 1 milhão de metros quadrados, 33 áreas funcionais, 3.000 pessoas. Eu era responsável por todos. E eu era responsável da saída da pessoa da casa dela, a volta para a casa dela. Transporte, tinha que planejar tudo. E eu lembro que nos Jogos Pan-Americanos era a mesma equipe. Na verdade, é uma caravana. São as mesmas pessoas que trabalham nos Jogos, nos Pan-Americanos, no Centro-Americano. São sempre as mesmas pessoas. Eles saem, é uma caravana, vão de um lado para o outro. E eu lembro que o Guilherme falou assim, vai lá e vê como é que está a minha sala. Me deu o tender dele, tudo que ele pediu para os Jogos e pediu para eu verificar. Aí eu conheci um cara que era responsável por isso, perguntei para ele assim, você pode me mostrar a sala do desenhador? Era embaixo do júri de campo, naquela instalação ali dos Jogos Olímpicos. E aí ele abriu a porta e falou, tá aqui a sala do desenhador. Aqui é a sala do desenhador, mas não tem mesa, não tem cadeira. Eu falei, não, você pediu uma sala. Você não pediu mesa, você não pediu cadeira. Meu Deus do céu. Você não sei pra que você quer, não pediu armário. Aí foi quando eu entendi que se você souber escopar bem, você tem o que você quer. O cara não vai adivinhar o que você quer se você não souber pedir. Então, o meu papel de Venue Man era saber se as pessoas sabiam escopar. Então eu pegava um cara de elétrica fazia reunião toda semana, um cara de elétrica junto com o esporte falava, conversa aí, o que você quer? Aí eu falava, mas que dia, que horas? Impressora. Impressora sempre foi um problema em tudo. Eu lembro que no Atina era um problema a impressora. Claro, porque a impressora sempre trava. Não, você quer uma impressora ou você quer imprimir? São coisas diferentes. Você quer imprimir? Então você vai usar a mesma impressora que todo mundo. Eu vou te dar um link, você vai imprimir lá, você vai levantar da sua cadeira e vai lá e buscar. As pessoas não sabem a diferença. Então, quanto mais conhecimento você tem, é a mesma coisa. Se você não souber encilhar seu cavalo, você não vai saber pedir para o tratador encilhar bem. Se você não fizer e não conhecer o esporte, se você não souber reconhecer um percurso, você não vai montar bem. Então, você tem que saber escopar. Você tem que ter o maior número de conhecimento. Aí entra o meu currículo,
Quanto mais currículo eu tenho, mais conhecimento eu tenho do esporte, mais perguntas eu tenho para as pessoas, né? Então, eu como delegada técnica, eu não atuo. Eu junto quem atua e pergunto. Como é que é a questão do protocolo do sangue? Você conhece? Não. Você pode explicar para ele, para ver se ele conhece a mesma coisa que... O meu papel é colar as pessoas. E no final você faz um evento, é um quebra-cabeça. Por isso que para mim, se me dá um terreno, eu faço um evento. Para mim parece simples. Eu faço um evento. Ainda mais quando tem dinheiro. Ah, que delícia. Se tiver dinheiro, eu vou pegar lá. Porque, olha, escolpar, você escolpar. Eu quero saber se você sabe gastar, que aí também... Não, eu sei economizar. Mas se tiver dinheiro... Tem que conseguir fazer. Mas se tiver dinheiro, primeiro você faz o mundo ideal, né? Eu quero botar água pro cavaleiro na saída de pista, eu quero dar o hotel para ele, eu vou pegar ele com um Mercedes patrocinador no aeroporto, vou levar ele até o hotel e depois vou dar um brinde quando ele chegar no quarto dele, vai estar lá um chocolate, uma cartinha escrita à mão e tudo. No Atina, eu ficava 5 horas da manhã esperando o primeiro voo chegar para dar um chinelo da Osklen para os cavaleiros. Então, assim, tem dinheiro? Fica tudo mais bonito, entendeu? Mas também você pode fazer o básico bem feito, que isso é mais válido do que você ter dinheiro e não se preocupar com a parte técnica. Às vezes já é melhor do que muita coisa que está sendo feita, né? Tem 3 coisas importantes no esporte, numa competição equestre. O piso e o piso. Se você não tiver um bom piso, você não precisa de público, você não precisa de tenda, não precisa de área VIP, não precisa de nada. Cavaleiro não vai saltar. Você não vai ter concurso. Eu tenho várias propostas de fazer concurso. Chega lá, não tem piso, o cara não vai investir para fazer um piso de qualidade. Então, é melhor ele não fazer. Érica, a gente tive essa conversa um pouco com a CBH, até recentemente perguntando um pouco o que eles acham, e queria aí a sua visão, tanto quanto como course designer, mas mais talvez nessa questão operacional e organizacional de concurso, que é como a gente resolve, ou se é uma questão, esses super concursos que a gente vem vivendo no Brasil, de concursos gigantescos, muito longos. Eu não sei exatamente dizer se é uma superpopulação de cavalo, o esporte realmente cresceu muito, mas a gente está tendo concursos enormes. Você acha isso positivo ou negativo? E como é que a gente soluciona? Se tem uma solução? Eu acho que isso faz parte de um trabalho lá atrás para atingir essa quantidade de hoje. Então, a gente conseguiu a quantidade, agora é entregar excelência na qualidade desses concursos. Então, a CBH tem uma regra. Não pode começar antes das 8, não pode terminar depois das 11. Exceto o indoor, que é um concurso que tem à noite. Esse quantitativo é super positivo, é tudo que a gente quer, é ter quantidade. Se você não tiver cavaleiro, não precisa de nada mais. Mas você acha que um concurso começa às 8, termina às 11, ele é saudável? Porque é isso, hoje em dia uma coisa é uma lógica de o amador que chega às 3 da tarde, salta a prova dele, salta às 5 e vai embora. Outra coisa é o profissional que tem aluno nas provas das 7 da manhã, das 8 da manhã, então tem que estar às 7 horas para montar o cavalo, e ele tem cavalo na prova das 11 da noite que ele vai saltar. E o tratador, que tem um cavalo que ele tem que encilhar na prova das 7 da manhã e tem que dar banho meia-noite, 1 hora da manhã nos cavalos porque saiu da pista às 11 horas da noite. Eu estou perguntando de salubridade até pro evento. Quando você pensa num evento, os eventos que eu tive na Europa que são longos, eles são em 2 períodos. Você tem o período da manhã, troca praticamente todo mundo, e você tem o período da tarde. O evento ele é realmente dividido em 2. Eu estou perguntando de salubridade porque o quanto você aguenta esticar essa corda pensando na estrutura que a gente tem de Brasil hoje. Ou a gente precisa já começar a dobrar a estrutura, mudar o número de pessoas, mudar o número de júri de campo. Minha pergunta de organização é como é que você lida com um concurso que dura das 8 da manhã às 11 da noite, são 14 horas por dia. Hoje, eu acredito que esse futuro vai mudar no Brasil. Eu acho que tem uma preocupação tanto do bem-estar do tratador, eu acho que tudo é uma evolução, sabe? Eu acho que a gente atingiu um quantitativo que a gente não esperava ser tão rápido. Depois da pandemia isso dobrou, né, por razões óbvias, né, um esporte que tem distanciamento social, distanciamento social e tudo.
eu acredito, eu sou positiva em pensar que agora a gente está com essa preocupação, tanto no bem-estar do animal como no bem-estar humano. Por quê? O fair play, ele não é só do cavaleiro, é de todo o staff, é do juiz, é fair play. A armadora, você chega aqui, né? Você falou que o armador, a pessoa chega primeiro e vai embora por último. A gente tá falando que vai chegar aqui 7 horas da manhã e vai embora daqui meia-noite. Vai chegar São 15, um momento 16 horas que essa receita, ela vai ter que ser repensada para 2 turnos. Então, eu acredito que isso é um futuro bem próximo. Nos Jogos Olímpicos, você não trabalha, você trabalha meio turno. E você não pode ficar na instalação trabalhando, mesmo que você queira. Eu tinha que descansar um dia. Eu sou muito preocupada. Dormia dentro da instalação. Então, eu tirava meu uniforme de venue manager, ficava de calça jeans, mas ficava lá conversando. Ia de civil. Não, era minha diversão ficar lá conversando com as pessoas, ficar na pista, coisa que eu não podia porque eu era venue manager, né? Tinha outras coisas, mas eu tava lá. Mas não era obrigado. Se eu quisesse ir embora, eu saía. Se eu quisesse visitar, eu visitava. Eu acho que esse é um próximo passo. Hoje não é bom? Ok, mas vamos melhorar. Entendeu? Sabemos o que precisa ser feito, tem um dever de casa aí para fazer. Mas não é de repente. Eu acho que no processo a gente atingiu um momento para repensar agora a continuidade disso numa qualidade, entendeu? A gente tem quantidade, agora vamos pensar na qualidade. A gente falou muito da sua experiência internacional. E aí, mais uma vez, uma coisa que a gente vem perguntando é como é que a gente diminui esse gap? Brasil, Europa, Brasil, Estados Unidos, Brasil fora. E aí eu tô falando especificamente em armação de percurso, mas como um todo, porque a armação de percurso ela envolve o todo. O que você acha que ainda é o grande diferencial e que tá faltando pra gente encurtar esse gap e poder estar cada vez mais preparado ou mais perto do que eles têm lá fora? Ritmo. Eu acho que a gente tem que imprimir mais ritmo. No sentido de que se a gente tem gap, a gente está para trás. Se a gente está para trás, a gente tem que acelerar o passo, né? E aí eu acho que a gente está no caminho certo. A gente está acelerando o passo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas coisas que não são gap. O nosso regulamento é o mesmo regulamento da FEI. Coisas que outros países fazem seu próprio regulamento, né? Então, assim, não dá para comparar Brasil e Europa. Ponto. Não dá para comparar nenhum concurso do mundo. Ponto. Não dá Dentro hoje da FEI ainda existe um questionamento. Por que esses concursos são 5 estrelas e são tão diferentes entre 5 estrelas? Por que esse Proximedit tem a mesma 5 estrelas que um Guttmaster? Por que a estrela é a mesma, mas os concursos são numa magnitude diferente? Então, assim, aqui no Brasil a gente já teve 5 estrelas, né? O Atina, mas eu lembro que o Doda, ele trazia toda a referência de 5 estrelas, porque ele vivia aquilo. Ele dizia que tinha que ser 5 estrelas para todo mundo, para o tratador. Botava os tratadores no hotel dos cavaleiros. Não dá para a gente pensar só no gap. Eu acho que a gente tem que pensar no que a gente já evoluiu. A gente evoluiu muita coisa. Sai cavaleiros daqui com resultados incríveis lá fora. Saem cavalos do Brasil com resultados incríveis lá fora. Então, para que esses caras querem beber da nossa fonte, se a gente que está bebendo da fonte deles? Então, quer dizer que a gente já não é mais o que era antes. Eu acho que a gente imprimiu o ritmo e acelerou o processo, porque eu acho que faltava antes uma orientação, e hoje a gente tem, porque todo mundo viaja, antigamente um ou outro viajava, né? O mercado cresceu muito aqui, qualidade do estudo de cavaleiros, de oficiais, o currículo desses oficiais. Eu acho que agora, dentro do quadro dos oficiais, a gente precisa de gente. Não tem tanta gente. Qualificado, não tem tanta gente. Se você tiver um concurso fora ao mesmo tempo, internacional, você vai ter dificuldade de gente aqui trabalhando. Então, precisa de gente oficial, assim. Essa é uma contribuição que eu faço pela estatística que eu já fiz, sabe? Nesse sentido, eu acho que tem gap, porque na Europa você tem muitos oficiais, mas muito
muito concurso, muito oficial. Esse ano a gente teve um aumento significativo de número de concursos no calendário da CBH. Então vai chegar uma hora que não vai ter oficial para todos os concursos. É isso que eu falo em relação de gap. Gap na parte de oficial, eu acho que o gap é maior. Na qualidade de cavalo, não. Na criadade de criação, não. Na qualidade de cavaleiro, não. As crianças estão vindo com potencial absurdo. O Constantino ele tem uma revolução aí para trazer controle sobre esses oficiais que eu acho que isso vai ser muito importante, né? O cara saber que ele tem que se atualizar, não é simplesmente receber um dinheiro, né? E sustentar a família dele. Ele tem que se dedicar mais, e quem se dedicar mais vai ter um diferencial no mercado. Então, eu acho que antes de pensar no gap com a Europa, a gente tem que pensar dentro da nossa casa, sabe? Existe gap aqui dentro? Que tipo de gap interno a gente pode unificar, sabe? Virar uma unidade para poder depois seguir. Muita gente vai na Europa, todos os criadores. Não tem um criador no Brasil que não vá na Europa todos os anos. Eu ia comentar um pouco isso, que a distância física parece que deu uma diminuída também. Cada vez mais os cavaleiros estão tendo esse intercâmbio, os criadores, todo mundo tá indo mais até lá, né? A internet proporcionou muito isso, né? Você tem cursos que você faz online. Mas uma coisa que eu achei ainda tem muita diferença dos concursos, e aí de novo, claro, eu fui fotografar 3, 4 e 5 estrelas, né? Eu acho que fiz alguns 3, fiz alguns 5. Mas material ainda é uma coisa bem diferente, digo de pista. Né? As varas lá são mais leves, os obstáculos são mais delicados, ou isso é uma impressão geral dos 5 estrelas? Eu tenho um ponto de vista muito pessoal em relação a isso. Eu acho que quando você forma cavalos, o material tem que ser para cavalos novos, né? E aí, se você tem um único padrão de material para todo mundo, eu já acho que tem que cuidar, diferenciar. Lá na Europa, você vê material diferenciado, mas estou pensando aqui, um concurso que eu vi algum material que é muito diferente, sabe? Eu nem sei se é muito diferente, porque como fazer obstáculo não é uma coisa barata, aqui no Brasil tem algumas hípicas que aqueles obstáculos elas estão ali desde que eu montava quando eu era mirim. Se duvidar é a mesmo paraflanco com a estrela, que deve ter uns 30 anos que tá ali. Aquela vara também, ela já foi quebrada algumas vezes, mas ela também é uma vara que tá no limite dos padrões atuais. Mas minha pergunta é se esse gap de material de pista ainda existe, ou se a gente também já está se atualizando nisso e também já estamos ficando cada vez mais... Eu acho que se o desenhador propõe novidades para o comitê organizador, se ele tem um bom relacionamento, olha, se faz uma testeira assim, eu acabei de ver num concurso assim, porque o cavaleiro, quando ele tem dificuldade num obstáculo, ele compra aquele obstáculo para treinar em casa. O maior venda, agora eu vou fazer uma propaganda aqui, a maior venda de obstáculo que teve ano passado foi culpa sua. Cashbank não foi culpa minha, não. Eu tava com o cashbank na cabeça. Mas foi o cashbank. De painel de cashbank. Todo mundo comprou aquele diabo daquele cashbank. Todo mundo comprou. Então, assim, se na Europa tá fazendo coisas diferentes, por que não mandar fazer igual? Né? Você não tem gap em relação a isso. Entendeu? Eu acho que é mais uma... Pra mim é muito claro que falta de vontade, entendeu? Pô, se eu quero trazer um diferencial... Curitiba trouxe Mihai, o cara que desenhou todos os obstáculos dos Jogos Olímpicos, todos os obstáculos dos Estados Unidos e de vários lugares. Trouxe o cara, ele veio aqui, diferenciou, fez pinturas distintas nas varas e tudo. Trouxe uma qualidade diferente. Hípica Paulista trouxe Mihai. A Marina trouxe o cara para poder trazer o diferencial. Por exemplo, você vê agora, o próximo evento importante é o Mundial. Eles vão tentar trazer algum material diferenciado. Bom, terminou os Jogos Mundiais, faz um obstáculo igual aqui, igual o Curitiba trouxe o Muro de Paris. O Muro de Paris em diagonal, né? Sabe, eu acho que é um pouco de vontade do comitê organizador. Eu conheço lugares que há mais de 50 anos têm o mesmo obstáculo. Eu conheço.
Mas aí a proposta dele não é alto rendimento. É isso que eu ia falar também, né? Tem níveis do esporte aqui dentro do Brasil e a gente tem que entender que vai ser sempre assim. Não vai ser todo lugar no nível da hípica paulista, enfim, que tá todo final de não é semana. alto rendimento. Então o alto rendimento vai querer trazer o Paris. Aqui tem prova de alto rendimento seletiva de sênior top. Então ele tem que estar atualizado. O comitê organizador tem que ter uma pessoa que cuide dos obstáculos. Você viu o galpão que aqui tem para guardar os obstáculos? Uau! Sabe? Eu fico apaixonada quando eu vejo uma coisa dessa, porque um respeito... Eu acho que os obstáculos é um respeito pelo cavaleiro. Você vai num concurso, não pintou o obstáculo, a vara está descascando, o parafranco está quebrado o pé, aí acho que faltou respeito. Me desculpe, não é muito além de ter um obstáculo, é faltar respeito. Você vai fazer um evento, você vai cuidar do obstáculo, você vai limpar a cadeira que o público vai ficar. Agora, não é só simplesmente receber o dinheiro e fazer um concurso, né? Isso é o diferencial do alto rendimento. Você precisa ver o nível das equipes americanas quando vai para uma Olimpíada. O nível de refinamento dela, de encontrar todas as variáveis para diminuir de interferência para o resultado. Por isso eles ganham sempre medalha. Eles perguntavam para a gente assim, sobre a água que o cavalo vai beber. Qual é a água? Onde tem a fonte da água? Aqui. Ele já tinha uma garrafinha esterilizada para coletar a água e levar para fazer análise lá nos Estados Unidos da água, para saber que água que o cavalo dele ia beber. Porque se não fosse boa, ele já ia comprar uma água em garrafa no Brasil, levar para fazer análise, para comprar aquela quantidade para o cavalo dele. Tudo é importante. O tratador, a localização do tratador, o tratador tá feliz, não tem problema nenhum. Qual é o lugar mais próximo? Plano de contingência. Nos Jogos Olímpicos você tem que fazer um plano de contingência para tudo e testar. Deu diarreia em um monte de gente por problema de alimentação. Quem que você vai acionar? Qual é a ambulância que vai levar? Quem vai cabeçar o plano de contingência? Você tem que pensar em tudo, tudo. Então, cavaleiro, desenhador, todos os oficiais, conheça a ti mesmo, né? Busque descobrir quais suas dificuldades e tenta diminuir suas variáveis aí, porque teu concorrente já tá galopando na frente, já fez um curso de desenhador, já fez um curso de juiz, leu o regulamento, tá antenado. Então eu acho que esse é o diferencial. Que papo bom, Érica. Flui bem igual o seu currículo fluiu. Você foi na musicalidade, né? É isso, a gente foi num ritmo aqui, ó. Botou um bom galope. Por isso que eu acho que é o fim. ritmo. O ritmo é a base. É a base da equitação, é o ritmo. E ritmo no sentido... Em todos os sentidos, né? Ritmo de... Pô, se liga, né? Vai mais rápido, vai mais devagar. Entenda o ritmo do seu cavalo, o seu tempo, o seu ritmo, né? Não adianta você acelerar seu ritmo se você não está preparado. Muitas vezes o cavaleiro pergunta pra gente, quanto tem nessa linha? 26,5. Eu posso... Não, 32 em curva. 6, 7 ou 8. O seu cavalo volta? O seu cavalo segue? Não sei o ritmo do seu cavalo. Tem desenhadores que preferem não falar nada. Tem desenhadores que fazem questão de explicar. Tem desenhadores que explicam o que ele quis com aquilo. Então, cada um tem uma forma de ver o esporte, né? Eu busquei ter um próprio olhar sobre o esporte que eu acredito, né? A armação de percurso para criança é uma só. Não dá para inventar. Não é ali que você vai inventar. O nível mais alto, eles saltam. Você vai botar uma dificuldade, eles vão saltar, mas para a criança tem que ser uma base só. Então, essa padronização a CBH está fazendo. Vai ter um padrão de curso para desenhador, que a gente vai montar junto com os 4 tutores que existem hoje na CBH. Érica, super obrigado pela oportunidade e privilégio dessa aula. De verdade. Foi um prazer. Aula. Aproveitem, ouvintes. Aproveitem todos. Eu que agradeço a oportunidade. Tava dentro do meu wishlist participar desse... Tava assim, poxa, tem umas coisas que eu gostaria que as pessoas soubessem que eu sei e que eu gostaria que pudesse contribuir para o esporte, sabe? Porque não adianta você só saber. Se você não transmitir, não vale nada. O legado é o conhecimento, transferência de conhecimento, né? Maravilhoso.
Obrigado, Érica. Esse episódio foi apresentado por João Marcum. Teve roteiro, apresentação e edição por Isabela Campedelli. O ClaqueCast tem patrocínio da Royal Horse, marca líder global em nutrição equina.